Janaína que vai conduzir e distribuir aí as nossas atribuições. Jana. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los em mais uma quarta automotiva. Eu vou passar aqui no chat um formulário que a gente pega por controle e para sugestões de palestras futuras, tá? E esse formulário vai ser só utilizado para geração de certificado e fins acadêmicos. E é com você, professor. Obrigado. Boa noite, Jana. Boa noite a todos aí, em especial ao senhor Rodrigo Botelho e ao seu pai, seu cordial, gentil, senhor João Botelho, né, por estarem presentes. O tema da palestra hoje é Hardening the Loop para veículos automatizados e autônomos, cujo palestrante é o senhor Rodrigo Botelho, da MCPTI/Speed Gold. Rodrigo Botelho, ele é engenheiro responsável pelo desenvolvimento de novos produtos embarcados pela MCBTI. A MCBTI é uma empresa especializada em modelagem, teste e validação em parceria com a Speed Gold. Rodrigo é graduado em engenharia mecânica pela Escola Politécnica da USP, é mestre em engenharia automotiva pelo Politécnico de Torino, Itália, e mestre em engenharia mecatrônica pela Universidade de São Paulo. Possui mais de 8 anos de experiência profissional com computação científica e desenvolvimento de sistemas com Simulink Speed Gold, e aí uma vasta experiência adicional que não temos condições de colocar aqui a mais. Bom, então o modelo dessa apresentação, desse desenvolvimento aqui, desse Q&A de hoje, dessa edição de 26 de maio de 2021, de 19 às 20 a 19h40 teremos uma apresentação de conteúdos técnicos relacionados ao tema, e depois de 19h40 às 20h10 temos aí aberto as perguntas e respostas ao público. Fique à vontade, Rodrigo. Obrigado, Max. A palavra é seu controle. Deixa eu compartilhar aqui. Todos receberam a imagem? Deixa eu ver aqui, tá. Todos enxergam a minha tela e escutam bem minha voz? Sim. Perfeito. Bom, o Max já fez uma introdução muito boa, eu não vou me estender muito nisso, mas contar um pouco sobre essa parte de Hardware in the Loop. Na verdade, quando a gente fala de Hardware in the Loop para veículos autônomos, é um passo a mais nessa linha de testes automatizados e de computadores de bordo que existem nos veículos, né? Então, é um a mais aí na evolução da indústria automotiva. Eu faço uma introdução rápida aqui sobre Hardware in the Loop, mas para quem ainda não está muito familiarizado com o assunto, o que exatamente é isso, dá uma cara para isso, e depois a gente entra em alguns detalhes um pouco mais técnicos da parte de veículos autônomos e funções ADAS diversas. Bom, se vocês se perguntarem por que vocês estão escutando isso né, quem se importa com isso, tem um tweet que foi da semana passada do Elon Musk. E aí perguntam para ele sobre testes, né, em software, e como é que é feito isso, o que deve ser feito para testes. Ele põe, não tem como ser mais claro do que isso, né? Então, nesse caso, estavam perguntando sobre a SpaceX, né, que são veículos aeroespaciais, é um pouquinho diferente, mas a mesma coisa funciona para veículos automotivos, né? A Tesla é uma delas que também usa esse tipo de teste. Então, Hardware in the Loop, quem disse que precisa foi o Elon Musk, não foi o Rodrigo, tá? Bom, eu, como o Max falou, sou engenheiro, trabalho nisso há algum tempo, e especificamente com Hardware in the Loop, eu venho desenvolvendo nos últimos 5 anos mais esse negócio no Brasil. Ainda a realidade do mercado brasileiro ainda é um pouco diferente do mundial. A percepção sobre a necessidade de Hardware in the Loop e testes automatizados de software com esses
ainda não está no nível que a gente gostaria, mas é importante também saber o que é isso e por quê. Tá? E além disso, o que o Max falou, a gente também tem uma linha aqui dentro do Brasil, a gente representa a Arduino, muito mais voltado para a educação, e a linha Pro deles, que é pensando justamente nisso. Como é que tudo isso se encaixa? Como é que um software que está na sua máquina vai para a realidade? Pode ir numa ECU de um carro completo ou pode ir num pequeno robô autônomo também. Então, tem vários níveis de ECU e de complexidade que tem. Dentro da Arduino tem potencial para isso, assim como na SpeedGoat e companhia. Tá? Bom, só para vocês entenderem quem é a SpeedGoat, por que eu estou falando de Hardware in the Loop, ela é uma derivação do Simulink, que é tão usado na indústria automotiva para simulação e para geração de código. Ela aproveita essa parte do Simulink para gerar código automatizado para fazer o Hardware in the Loop ou para fazer também protótipos de controladores. Quer dizer, se você ainda não tem uma ECU pronta, como é que você valida um controlador em campo num veículo, pelo menos? Então, é uma linha de prototipagem rápida de controle. Né? Então, a SpeedGoat nasce disso e por isso que eu vou falar de Hardware in the Loop. Ela é essencialmente Hardware in the Loop. Tá? Bom, para os que estão chegando agora, a indústria automotiva, o ciclo V é o tradicional. Né? Então, tudo começa na análise de requisitos do que o veículo precisa fazer, do que a plataforma precisa fazer, e ela acaba na validação desse produto. Só que a verdade é que existem vários passos dentro disso. Né? Eu transformei um pouco o ciclo V tradicional e coloquei a nossa visão do ciclo V. Então, você começa lá no seu computador, desenvolvendo um controle, né, desenvolvendo um algoritmo de percepção, desenvolvendo algo nesse sentido, testa, valida, funcionou ali na sua máquina, parece que está tudo ótimo, só que a realidade é um pouco diferente. Né? Quando você fala de veículos autônomos, você tem os sensores que estão se comunicando, eles têm uma discretização, eles funcionam de uma forma diferente de uma simulação de computador. Então, como é que você faz para validar isso? E o que roda dentro desses computadores não é exatamente o Simulink, é um código C compilado que vai para dentro dessa máquina. Então, existe uma transformação do que você está vendo para rodar em tempo real, para rodar interagindo com a gente. Então, mais dúvidas surgem nesse meio tempo, né, entre a sua simulação e o que acontece em campo. Então, esse ciclo V serve para a gente ir desenhar e depois eliminar dúvidas que a gente tem com relação ao projeto, né, com relação ao que deve ser desenvolvido e se aquilo atende o começo. Então, para Hardware in the Loop, a gente se concentra nessa parte da subida da direita, que é a parte de verificação e validação. Meu produto funciona, ele está de acordo com os requisitos que eu desenhei lá atrás, e depois, se aquilo atende meu usuário final. Então, são as dúvidas que a gente precisa responder no fim do projeto, para saber se o produto está adequado ou não. Tá? Bom, por que a gente fala de RIO para ADAS e o veículo autônomo? Na verdade, quando a gente pensa num carro, a gente imagina que deve ter uma ECU lá controlando o motor, alguma coisa deve controlar o ABS, e a gente fala, talvez alguma coisa ali no infotainment. Que mais que tem? Bom, na verdade, esse aqui é uma lista, ela poderia ser muito maior, mas é uma pequena lista do que tem no seu carro ou nos carros que estão vindo, que a gente precisa testar. Né? Eles são funções, muitas vezes, às vezes estão agregadas, às vezes estão separadas em ECUs diferentes, e tudo isso aqui precisa se comunicar numa rede. Então, imagina você criar um produto com esse número de funções, com diversos computadores de bordo, e testar isso aonde? Num campo de provas? Né? Então, o RIO ele se encaixa justamente nisso. Como é que eu consigo componentizar os meus testes e depois fazer uma integração gradual para saber como tudo aquilo está funcionando em conjunto? Então, as dúvidas que a gente precisa responder é se essas funções dentro de um ADAS, por exemplo, preciso detectar um pedestre. Né? Acho que esse é um dos casos típicos de veículo autônomo que a gente tem medo. Quer dizer, o veículo vai parar se encontrar um pedestre?
putz, não sei, como é que a gente vai validar isso? É uma pergunta que o Rio pode começar a ajudar a responder. Uma outra coisa é, como é que o meu veículo vai se comportar quando ele faz um cruise control? Será que eu tenho garantia de que ele detecta alguma situação de perigo e desabilita a aceleração automática? Será que não? Essas perguntas precisam ser respondidas e testadas. Não adianta a gente simplesmente fazer uma simulação simples num computador e achar que está tudo certo. Isso precisa ir a campo, testado, validado, porque é um produto que, no final, interage com o ser humano. É o que a gente chama de sistemas críticos e complexos. Ele, nesse caso, envolve os dois. E a outra questão, mais econômica, é quando você põe tudo isso e descobre na pista, ou melhor, descobre no cliente que teve esse problema, qual é o custo disso? Então, óbvio, o maior custo é a vida que a gente perde eventualmente, então isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar atento, mas também tem garantia. Quanto isso custa de garantia? Então, devolver o carro, voltar lá na concessionária, fazer algum ajuste. O engenheiro precisa se preocupar com isso que ele desenvolve, porque isso é o custo do produto final, é o impacto, às vezes, muito, muito grande para uma montadora. Bom, exatamente o que é um RIO? Um RIO é uma máquina testando outra máquina. Tá? Acho que é a definição mais simples que eu consegui pensar para explicar para quem não é muito dessa área. Mas, esmiuçando um pouco mais, o que eu quero fazer num RIO é uma máquina conseguir automaticamente testar aquilo que eu estou desenvolvendo para validar os cenários que eu desenhei nos requisitos, garantindo que o produto que eu imaginei está realmente funcionando de acordo. Tá? Então, eu preciso conectar, basicamente, uma ECU, e aí a ECU eu vou chamar, é uma coisa mais genérica, no caso. Então, pode ser, por exemplo, a detecção de pedestres. Eu preciso fazer um detector de pedestres e testar esse detector. Contra o que eu vou testar? Então, no caso, eu crio esse cenário dentro de um RIO. Eu crio dentro de uma máquina que emite os sinais necessários para simular o sensor e esse sensor poder receber, ser processado esse sinal e aí dar a informação de que foi detectado um pedestre ou não, se precisa fazer uma manobra ou não, frear e assim vai. Então, o RIO ele tem uma planta lá dentro e do outro lado você tem o seu controlador. Em termos práticos, num laboratório, um RIO é isso. Não diz muito, mas a grosso modo eu tenho aqui um trator, ele é uma geringonça aqui, que parece um trator, mas em essência ela está se comunicando com uma planta que tem realmente a dinâmica do trator, a dinâmica do veículo, a dinâmica que aquela ECU precisa para ser excitada, processar o sinal e responder. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que tem dentro de um RIO é um gêmeo digital, é alguma coisa que roda em tempo real e retroalimenta o nosso computador de bordo para excitar o algoritmo que a gente desenhou e saber o que está acontecendo. Qual é a mudança para um RIO ADAS? Bom, esse aqui foi até um estudo de caso, tem um pouco mais de detalhe mais para frente, mas eu tenho uma máquina nova entrando nisso tudo, com mais sensores. No caso, esse aqui é um workflow que a gente testou internamente através da integração com a parte da NVIDIA, que faz a parte de percepção e planejamento. Eu conecto na NVIDIA as câmeras que vão enxergar o mundo um pouco como a gente. E dentro dela, eu preciso rodar as redes neurais, a inteligência artificial, que detecta o cenário. Ela enxerga o cenário e consegue distinguir objetos, placas, a faixa, outros veículos. Para quê? Para que isso seja dado um comando para o nosso controle, que aí a gente entra na parte de uma máquina como essa aqui, que é a de fusão de sensores, e ela faça alguma atuação. A fusão de sensores é parte desse sistema todo. Então, a gente precisa pensar, voltar lá naquele desenho que tem o veículo completo com os sensores, e lembrar que lá dentro tem radar, tem sensores inerciais que pegam a aceleração, o giro do veículo, sensores de giros, então contadores de giros para saber de fazer a velocidade das rodas e enfim, saber a velocidade do veículo. Só que tudo isso precisa se combinar para dar uma informação. Eles são dados crus dos sensores que a gente precisa fundir para entender o que está acontecendo.
Então, isso tudo deve ser combinado para, então, a gente poder entender que, putz, encontrei lá um pedestre com a minha câmera, ele está um pouquinho para a direita, eu preciso acionar o freio, o carro está a velocidade de 30 km por hora, precisa reduzir a zero, e eu preciso desviar para a esquerda de tantos graus. Então, essa parte da tomada de decisão está dentro do controle que veio da fusão dos sensores. Tá? A fusão acontece porque você tem diversos sensores, cada um tem um erro diferente, você precisa combinar esses erros, e eles têm também frequências diferentes. Então, como é que você junta tudo isso para você ter uma informação sobre o que está acontecendo? Tipicamente, um GPS e um sensor inercial. Acho que esse é um dos exemplos mais comuns que a gente tem, mas eu tenho a posição do veículo que vem via satélite, eu tenho a posição do veículo que o acelerômetro e os giroscópios me dão. Como é que eu combino tudo isso para saber aonde realmente o veículo está? A partir daí, eu consigo dizer, olha, o veículo está nessa posição, eu preciso fazer essa ação. Então, é o passo seguinte. No caso, num rio, a gente não tem um carro, a gente não tem uma direção elétrica, a gente não tem um pedal de aceleração ou um pedal de freio. Então, a gente precisa excitar e criar esse sistema virtualmente. Então, esse é o sistema que roda na máquina seguinte, que é onde realmente roda o que a gente chama de um rio. É a planta. A planta está dentro de uma máquina maior que recebe essa informação de atuação e muitas vezes mistura, os sensores estão emulados lá dentro também. Né? Então, por exemplo, você pode colocar o sensor inercial dentro dessa máquina para você ter essa percepção, esse dado novo do sistema. Bom, o passo seguinte é posicionar esse veículo. Quando a gente fala de um veículo normal, né, um rio tradicional, a câmera ela não está presente necessariamente. Agora, quando a gente fala de um rio para ADAS e veículos autônomos, você tem essa nova parte, esse novo sensor integrado ao veículo que precisa perceber o ambiente. Quando você não tem o ambiente real, você precisa criar um ambiente virtual. Então, nesse caso aqui, a gente cria esse ambiente virtual, um motor de jogos. Então, para quem joga algum jogo aí de computador, deve ter ouvido falar já da Unreal. Então, esse é o caso que a gente usou aqui. A gente cria um local onde tenha um veículo, onde tenha uma pista, onde tenha o necessário para a câmera, para aquela imagem que pareça uma câmera, ser enviada para a NVIDIA e identificar o cenário. Né? Então, eu diria que esse é um ciclo, é um passo que eu dei no ciclo todo, mas que acontece a cada 1 milissegundo, a cada 10 milissegundos, para você saber o que está acontecendo. Né? Então, o veículo precisa tomar decisão exatamente nesses momentos. Tá? O rio, ele vai funcionar dessa forma. Tá? Na prática, um rio ele deve funcionar um pouco como isso. Isso é um laboratório de um rio ADAS. Tá? Então, aqui a gente tem na máquina da direita o ambiente virtual, e esse cenário é enviado para onde seriam as câmeras, e essa imagem é processada pela NVIDIA, no caso, né, que a gente usou a NVIDIA, é entendido o cenário, a percepção, os veículos, a pista, alimentado para a máquina que toma a decisão, faz a fusão de sensores, manda o sinal de atuação para os atuadores que estão na outra máquina, e aí ela toma a decisão e o veículo muda de posição. Então, o ambiente é 100% virtual. Não tem nada, não tem um volante, nada do tipo necessariamente. Naturalmente que se você quiser interagir com o veículo, é possível, acrescenta-se um volante. Eu acho que, no caso aqui, eles usaram um joystick do Xbox para fazer o giro do carro, controlar a movimentação do carro, mas, enfim, é uma forma de você interagir com o veículo. Tá? Esse é um caso, eu diria que tradicional para a gente, mas é o caso que foi usado, por exemplo, na RoboRace. Esse aqui é o laboratório da TUM, que é uma das equipes que concorrem na competição de veículo autônomo num chassi de McLaren. Né? Então, a RoboRace é uma equipe de fórmula, um projeto de fórmula, na verdade, uma competição. Tem várias equipes que fazem carros autônomos, e esse é o típico workflow que eles usam para desenvolver os controladores que vão nesse veículo. Né? Então, o que tem lá dentro desse veículo? Primeiro, ele é elétrico,
Então, são motores elétricos que a dinâmica é completamente diferente de um motor a combustão, a modelagem é totalmente diferente, então você precisa modelar um motor elétrico. Você tem a questão das baterias, você tem outras questões para veículos elétricos, como BMS e companhia. E, para a parte de veículos autônomos, você tem ainda a quantidade de LiDAR, nesse caso são 5 LiDARs, você tem 6 câmeras, você tem mais radares de curto alcance, sensores de distância ultrassônicos, enfim, é um carro diferente, mas extremo. Ele opera num extremo e que é interessante ver. Quer dizer, um workflow desse é capaz de simular um veículo de competição ou um veículo de passeio. Tá? Ele não tem uma marcação específica. A máquina aceita o que você desenhar. Então, se o seu modelo lá Simulink, vocês desenharem um carro de competição, vai funcionar um carro de competição. Se desenhar um caminhão, vai funcionar um caminhão. A questão é do engenheiro que decide. Então, vira uma plataforma aberta nesse sentido para você testar diversos modelos e validar rapidamente sem nunca ir a campo. O que tem dentro de cada uma das máquinas? Eu falei por alto o que cada uma faz, mas, a grosso modo, aquele sistema é um ROS que roda na NVIDIA, então você tem um sistema operacional, o ROS, né, o Robotic, que é um middleware, na verdade, não é um sistema operacional, mas enfim, você tem o ROS rodando ali dentro da NVIDIA e ele se comunica com a SpeedGoat. Então, o ROS faz a parte de computação da parte de percepção e planejamento, a localização no circuito, e aí passa para a máquina de controle, que faz a parte de instrumentação do veículo em si, da dinâmica veicular. Como eu falei, um odômetro ali, o sensor inercial, junto com o GPS, faz a fusão desses sensores, e aí você consegue garantir um controle de trajetória. Então, você olha, no caso aqui, ele está olhando o circuito inteiro da simulação, da corrida, e aí a máquina que está no veículo em si faz o controle da trajetória que ele deve seguir, dada, por exemplo, escorregou um pouco o carro, saiu um pouco de traseira, como é que você corrige isso? A máquina que tem que fazer isso automaticamente. Então, isso está rodando dentro da máquina azul lá atrás. Tá? Qual é a diferença? Por que eu faço isso? Porque eu simplesmente consigo, uma vez testado no laboratório, retirar o que eu testei em laboratório, encaixar no veículo, fazer alguns ajustes naturalmente e testar isso em campo mais rapidamente. Nunca é plug and play, mas o trabalho que se tem para fazer essa movimentação é muito, muito, muito menor. Tá? Bom, um outro exemplo desse tipo de approach mais pensado numa função específica ADAS, que é o lane keeping, é você ter um computador aqui que funciona com um FPGA para fazer o processamento de imagem, e ele alimenta a dinâmica veicular para detectar a faixa do veículo e um veículo na frente e tomar uma decisão. Isso aqui é um outro exemplo que a gente também tem, mas é muito similar. A gente baseia numa Unreal Engine, que olha para o cenário, posicionando o veículo, posicionando outros veículos e a faixa, e alimenta o FPGA para ele enxergar aquele ambiente, fazer a filtragem das imagens que ele está enxergando, detectar as faixas, detectar a posição do veículo e passar isso para a máquina de simulação dinâmica. Tá? E aí esse ciclo, como eu falei anteriormente, ele se completa, então a máquina fica girando, fica rodando em malha fechada. Tá? Esse aqui é um pouco mais interessante, que a gente consegue ver com um pouco mais de clareza os cenários. Então, se reparar, você tem um veículo se movimentando nas faixas, se mantendo nas faixas automaticamente. O volante dá uma leve mexida, ele tem um feedback que ele mostra como é que está a correção do veículo em pista. Aqui no fundo, dá para ver as duas máquinas funcionando. Então, você tem embaixo o rio em si e em cima a prototipagem de controle. Aqui é uma função sendo mais uma assistant function do motorista. Então, ele aciona a função e ele solta o veículo para o veículo se manter em pista. Quer dizer, eu estou testando isso num laboratório, num lugar extremamente controlado, mas eu posso pegar essa máquina depois e ir a campo
plugar na rede CAN, por exemplo, e ter acesso aos instrumentos do veículo, enfim, a atuadores e o que tiver disponível para poder fazer essa evolução. Tá? Bom, a pergunta, por que eu faço isso? Por que eu tenho tanto trabalho em desenhar tudo isso num cenário, em desenhar os modelos e fazer essa simulação toda para garantir, para testar que aquilo que eu pensei funciona? Aquela pergunta que eu tinha feito, por que eu não ponho isso em campo? Bom, a primeira questão que precisa ser pensada é quanto custa isso. A gente pensa em hora de pista, o veículo na pista, né? Mas o veículo na pista é o de menos, ou é um pedaço só da equação. Você ainda tem toda a hora de engenharia que você tem que colocar. Você tem que colocar toda a instrumentação veicular. Você precisa pensar em quantos engenheiros estão envolvidos, quantas pessoas estão envolvidas para testar aquilo. Depois de pensar em todo esse custo de tempo, né, e dinheiro, a gente tem que pensar, ok, como é que eu testo os cenários? Imagina que eu vou testar uma função veicular, por exemplo, um auto-braking do veículo. Isso é relativamente simples, quer dizer, eu ponho o veículo numa faixa reta, eu ponho um obstáculo e vejo se ele freia. Tudo bem, é um jeito de pensar. Mas se você quiser testar mais uma função, uma interação dessa função com outra, você começa a criar cenários reais e precisa movimentar esse cenário. Até o caso extremo de você ter que construir uma mini-cidade e testar uma mini-cidade para ver se o veículo autônomo consegue percorrer a mini-cidade. Não é inevitável fazer isso, mas você consegue reduzir bastante o tempo de prova. Então, a ideia é justamente essa, quer dizer, quantos cenários eu consigo criar reais e qual é o esforço que eu vou precisar pôr para aquilo. Tudo isso vai impactando em tempo que você tem para fazer testes. Tudo bem, isso feito, a outra pergunta, e se bater? Né? E se acontecer algum acidente? Quer dizer, a gente está falando de um veículo, a gente tenta sempre tomar precaução, mas há pessoas envolvidas. Então, tem um risco, sim, de a gente ter um acidente com alguma vida ali. Então, esse é um ponto a se pensar num teste em campo. O outro é, como é que você encontra um bug? Você vai ter que instrumentar o veículo, ter que ficar monitorando o que está acontecendo para depois ir em laboratório e ficar atrás do bug. Quer dizer, aconteceu em tal situação e fica caçando e escovando os dados para você achar onde está aquele problema. Então, é um problema, é uma questão que você precisa pensar realmente quando você faz o teste em campo. Depois disso, com esses dados coletados, que é uma alternativa, não, vou só fazer com dados artificiais, vou fazer o estímulo com isso. Aí vem, como é que você testa essa interação? Né? Como é que você garante que você está varrendo todos os cenários possíveis? Como é que você faz com que aqueles dados estimulem e você tenha uma dinâmica realmente envolvida, né? Então, isso é uma questão que você precisa sempre pensar quando você faz dados, só testes em dados. Não é uma alternativa, nunca é uma alternativa absoluta, né? É mais uma decisão do tipo, qual é o momento certo para fazer cada um desses testes, né? Eles têm um papel e eles têm uma limitação, é importante saber quando cada um entra. O Rio, ele entra, a gente responder aquelas perguntas ali atrás, quer dizer, eu preciso testar o sistema, o componente, né, a função, num ambiente seguro. Não pode ter nenhum tipo de acidente, enfim. Quero testar, de repente, em condições que eu não tenho acesso, quer dizer, como é que a gente vai testar, por exemplo, neve no Brasil? É um caso a se pensar. A gente pode fazer algumas... Então, brainstorm tem algumas ideias, mas, em essência, é um cenário virtual, um cenário que a gente não consegue testar em campo tão facilmente. Então, é uma questão. A outra questão é, como é que você testa falhas? Né? Então, putz, eu tenho um cenário de falhas muito grande. Como é que eu vou varrer esse cenário de falhas com um veículo real? Um Rio já é possível. Então, você consegue artificialmente introduzir algumas falhas na sua planta e você vê qual é o comportamento do sistema. A outra questão é você poder fazer um teste, como eu falei, componentizado, né? Você vai gradualmente crescendo o seu sistema e entendendo a interação deles e os componentes, como eles funcionam. Aí você consegue encontrar, às vezes, um problema entre integração e não exatamente no teu componente. O Rio permite isso, que a gente consiga separar as funções, criar cenários para esse tipo de teste. A outra questão é a gente conseguir, uma vez que a gente testou aquele cenário, detectar o bug. A gente consegue botar flags, por exemplo, no modelo e saber o que está acontecendo naquele modelo naquele momento. Ou se ele passou um limite que eu tinha
pré-estabelecido, enfim, dar algum alarme, fazer uma varredura do que estava acontecendo naquele momento. Eu vou gravando todos os dados e rapidamente consigo reconstruir aquele cenário. Outra questão que é importante é rodam em tempo real. Muitas vezes as simulações não rodam em tempo real, não é o objetivo delas. Nesse caso aqui, a gente consegue ficar mais próximo do que vai acontecer em pista, porque a gente exige que aquilo rode em tempo real nas características de um sistema embarcado. Então, o Rio ele permite que a gente faça isso. Uma questão importante, especialmente para veículo, a parte de percepção para veículo autônomo é, será que a rede que está ali, que está treinada ali, que está enxergando o mapa, será que ela é adequada? Será que ela alcança o desempenho desejado? É sempre uma questão que a gente tem que precisa ser respondida, né? Então, a exigência do tempo real mostra rapidamente que a gente está encontrando um problema ali, né? Pode ser uma ferramenta para explorar esse tipo de coisa. Então, é uma área que vale bastante explorar, que é justamente a parte da percepção. Está ok? Ela está adequada para aquele circuito, para aquele ciclo? E, naturalmente, é encontrar, muitas vezes, uma otimização. Quer dizer, eu consigo fazer o mesmo com um processador um pouco menor do que o que eu tenho? Isso é importante. A gente está falando de uma escala de produção, então qualquer economia é bem válida. E outra questão importante é a comunicação. Quer dizer, a gente consegue comunicar com o veículo como o real se comunica com os sensores e atuadores? E a pergunta também é, a gente consegue se comunicar de uma forma mais simples antes? Então, o Rio ele permite que a gente consiga fazer esse passo a passo gradual. Aí. A gente consiga entrar num Rio de uma interface simples, de repente, um Ethernet, um UDP, um Real-Time UDP, que simplesmente passa as mensagens e a gente detecte, até ir evoluindo para, não, vamos fazer uma interface aqui analógica, vamos pegar uma interface digital, vamos botar protocolo e fazer esse detalhamento da solução para você ver passo a passo do que está acontecendo. Né? Você consegue explorar uma área inteira evoluindo gradualmente. E a última questão, acho que a mais interessante é você rodar tudo isso automaticamente. Né? Especialmente num campo de provas, você não consegue rodar nada automaticamente. Né? A parte de detecção, enfim, de aquisição de dados e assim vai. Num Rio, não. Você, a grosso modo, você desenha os cenários, todos virtuais, você consegue dar um play e você depois vai lá ver o que aconteceu, se ele passou naqueles testes que você submeteu. Para a gente, em termos práticos, até naquela demonstração, naquele exemplo ali atrás do workflow de veículos autônomos, o passo a passo que a gente chega para fazer essa automação são 3 etapas, que é basicamente mudar algum parâmetro no seu modelo, gerar esse código automaticamente e transferir para aquela máquina. E aí, a partir desse momento, aquela máquina está configurada com o modelo do jeito que eu queria. Então, se eu tenho um caminhão, ou se eu tenho um veículo de passeio, ou um veículo de corrida, é justamente aqui que acontece a mudança, nesse primeiro passo. Eu desenho, pego o meu modelo, conecto nos protocolos e nas interfaces e ponho nessa máquina para rodar. Essa máquina se comunica com a máquina de percepção, se comunica com a ECU do veículo, via CAN, e assim o sistema é testado. O que é mais importante num sistema todo? São essas máquinas todas? Na verdade, não. As máquinas são parte da metodologia de Hardware in the Loop. Né? Elas são fundamentais, mas não é a única coisa. A gente precisa ter alguma coisa para testar, a primeira coisa, então uma ECU ou uma ECU visual, né, de percepção, ou, enfim, alguma coisa desse tipo. A gente precisa ter uma fonte de estímulo, quer dizer, um cenário de testes que a gente saiba o que vai fazer, né, porque eu preciso saber o que testar, como testar, quando testar e assim vai. Então, isso tudo precisa estar desenhado para fazer o Rio funcionar. A gente precisa ter uma expectativa, né? Então, o que vai sair lá na ponta em testes e se aquilo bate com o que eu desenho em requisitos, para saber se o meu projeto realmente andou de acordo. Então, se, por exemplo, o meu carro freia, de novo, quando detecta um pedestre, ou se ele não freia quando está chovendo e tem um pedestre. Então, é um caso que precisa ser pensado e verificado. Né? E assim vai. Então, a máquina, modelos,
um plano de testes. Isso faz com que a gente consiga fazer um rio já para testar funções do veículo autônomo. Tá? E aí, dentro disso, tem toda a investigação que você faz por trás, que é aquilo que eu testei, aquilo que eu encontrei, está dentro do esperado, não está dentro do esperado, eu preciso fazer uma avaliação, aí entra o trabalho do engenheiro, de analisar o que aconteceu na simulação versus o que ele esperava, se aquilo faz sentido, se não faz sentido, e tomar a decisão. Quer dizer, meu modelo precisa melhorar, foi uma questão da minha modelagem do veículo que está rodando lá dentro do rio, ou é uma questão do meu controlador. Então, isso é importante para a gente, como engenheiro, fazer a avaliação e saber se o rio está de acordo. Na parte de testes, especificamente, ali a gente entrou com modelos, muitas vezes a gente desenvolvidos em multicorpos e algum tipo de modelagem mais física para a parte de planta, e para a parte de controle a gente acaba usando Simulink e Stateflow. Então, a gente faz esses dois para a parte de controle, e para a parte de planta a gente consegue usar um pouco mais as ferramentas de modelagem física que já tem prontas dentro do Simulink mesmo. E aí, isso a gente consegue testar, a gente transfere para dentro da máquina e consegue testar num caso até numa coleção de casos para ver o que está acontecendo. Em resumo, o que acontece é isso aqui. Isso que a gente desenhou de testes, a gente coloca dentro de uma máquina. De novo, é o mesmo fluxo que eu falei anteriormente, é basicamente um clique. E aí, o DUT, né, a ECU, fica sendo testada contra a sua planta, contra o seu veículo autônomo ali dentro, e alimentando aquele ciclo inteiro. Então, você consegue automatizar isso e deixar rodando durante um tempo para saber o que está acontecendo. É possível até integrar com outras ferramentas para você ter esses dados disponíveis em cloud, por exemplo. Aí cabe a limitação de cada TI, basicamente, mas é possível ter essas informações para você, de repente, deixar testando e acompanhar de vez em quando as saídas dos testes. Tá? Bom, eu falei de maneira geral do que é um rio, né? E existe um passo a passo para a seleção do seu rio. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas desempenho não é a única coisa que é importante, fundamental no teu rio, porque o desempenho dele está muito ligado ao teu modelo, à tua expectativa naquela simulação. Você pode começar com modelos mais simples e evoluir a modelos mais complexos para você testar o seu controle até o sistema. Naturalmente, quanto maior o teu modelo, mais desempenho você vai requerer daquela máquina, porque o que precisa rodar ali num passo de simulação aumenta. Então, é importante o desempenho, mas não é a única coisa. A outra questão, ainda dentro do desempenho, é protocolos, quer dizer, toda essa comunicação que precisa ter entre as máquinas. Tudo isso adiciona latência no sistema. Então, às vezes você quer dar um sinal de comando, mas se você dá esse sinal de comando a cada 1 milissegundo, você acaba atrasando o processo porque não é capaz de dar esse sinal em 1 milissegundo, por exemplo. Então, uma forma de você evitar esse tipo de coisa é, por exemplo, aqui que eu botei tarefa A e tarefa B, você fazer uma partição do teu modelo. Mas isso está muito ligado a como você desenha os seus modelos junto com o desempenho. Então, a plataforma, quando eu digo desempenho, não é só aquela força bruta da máquina. Tá? Também tem essa parte de como a gente desenha as nossas plantas, os nossos veículos virtuais. A segunda questão é a flexibilidade, quer dizer, como é que eu consigo conectar essa máquina com outras máquinas e se a minha máquina de rio permite que eu expanda. Né? Isso é importante, de maneira geral, para você poder saber se eu posso testar se a minha máquina de rio tradicional ela pode ser expandida para uma máquina de hadas, por exemplo. Né? E qual é a dificuldade de fazer isso em termos de tempo e custo, investimento. Então, essa flexibilidade é importante porque são investimentos para desenvolvimentos longos, de 10 anos, por exemplo, aquele rio ficar rodando, às vezes até mais. Então, é importante você saber a plataforma suporta esse tipo de coisa. E outros itens como suporte e confiabilidade que a gente coloca na lista para o final, mas eles não são menos importantes. Né? Quer dizer, o rio não pode falhar. É uma máquina de testes. Testes, em geral,
cada um tem sua regra de ouro para tempo, mas testes ocupam, sei lá, 50% do tempo de desenvolvimento de um projeto, muitas vezes, então você precisa garantir que você não esteja parado nesse tempo de teste. Então, suporte é importante para você ter aquilo funcionando e que o sistema seja confiável, quer dizer, que ele esteja disponível para teste quando você precisa. Tá? E, naturalmente, o último é custo é sempre importante para a gente ter algo viável para desenvolvimento do produto. Bom, nem tudo são flores. Como eu falei, cada teste, cada metodologia de testes, cada técnica que você emprega numa parte de teste e verificação e validação do sistema tem uma função e tem uma limitação. O RIO ele tem problema de tempo, quer dizer, é uma questão que precisa ser pensada, você precisa desenvolver os modelos, você precisa verificar que aqueles modelos funcionam, precisa ir muitas vezes com dados de pista e você bater se estão de acordo, quer dizer, a sua dinâmica veicular faz sentido, o que a sua máquina está encontrando é realmente o que você encontra no cenário real ou não. Isso é importante, é fundamental para um RIO, senão você está testando um modelo virtual que não diz, que não é um modelo, no fim das contas, ele não representa a realidade de nenhuma forma. Então, isso é fundamental. O tempo de execução é outra questão. Como engenheiro de controle, um modelo mais preciso nem sempre é o melhor, né? Eu preciso ser um modelo representativo, ele precisa representar a realidade. Então, tempo de execução está ligado a isso, porque modelos ultra complexos vão levar mais tempo para rodar, eles vão ser teoricamente mais precisos, mas não é necessariamente aquilo que você precisa naquele momento. Talvez um modelo mais simples seja mais eficiente para você testar aquela função, aquela parte da integração, e assim vai. Então, é uma limitação que precisa ser pensada, o tempo de execução. Reaproveitar tudo que você já fez, isso é boa prática de engenharia, de maneira geral, não é exclusiva dos RIO. Então, desenvolver o modelo, não joga fora, não esquece ele na máquina, de repente põe ele num repositório e vai dando manutenção nesse modelo para garantir que ele represente, que ele possa ser reutilizado. Otimização está muito ligada a isso também, quer dizer, um modelo que você reaproveita, você acaba otimizando. Então, são duas tarefas complementares nesse caso. E tempo de execução, o que acontece ali é não pensar muito no tempo médio, quer dizer, a média nem sempre é o melhor indicador. Na verdade, é um bom indicador se for o único, né? Mas você tem outros indicadores que são importantes, quer dizer, qual é o pior cenário possível. Isso é um teste muito válido para RIO. Então, é um jeito de você usar o RIO para você saber, na pior situação, o que aconteceria com o meu veículo nesse controlador. É uma limitação que ele vai encontrar, e aí? O que acontece? O que acontece se tiver uma falha aqui? E se tiver uma falha em 3 ao invés de 2? Isso é importante e possível num RIO. Tá? E aí, por fim, como você pega esses dados todos, aí você consegue varrer os dados e entender o que está acontecendo, criar até um perfil para você explorar mais o que tem de erro ali dentro, esmiuçar, pegar os dados do teste e você conseguir fazer um gráfico e analisar realmente. Então, o engenheiro, nosso trabalho é analisar o que está acontecendo, não só fazer a simulação. A simulação é uma ferramenta, a gente precisa saber os dados que estão sendo coletados dali, se eles batem com o que a gente espera, que a gente vai encontrar em campo e como resolver se tiver algum problema, né? E se tem um problema. Bom, eu fiz as considerações da plataforma, limitações em geral, tem ainda as considerações finais de um RIO, mas principalmente escopo. Assim. O RIO ele nasce dentro de um escopo muito claro do que você quer testar. Não adianta a gente pensar, quero um RIO, ponto. Quero um veículo, testar um veículo. Você precisa saber muito bem por onde começar. Então, nem sempre é um trabalho muito simples. Na verdade, acho que é um dos grandes trabalhos que eu tenho, a gente conversar e entender qual é o requisito, qual é o escopo daquilo que vai ser testado. Né? Muitas vezes a gente quer testar muita coisa, mas o mais importante é começar por algum teste. E isso é definição clara do escopo. Depois disso, o resto ele meio que vem naturalmente. Então, as interfaces, elas vão nascer desse escopo. Eu vou testar um veículo com uma máquina de percepção e eu preciso ter uma interação via UDP, é uma coisa. Eu preciso ter suporte a ROS, é outra coisa. Eu preciso conectar LiDAR na minha máquina ou preciso conectar
LiDAR na percepção. Tudo isso vai modificando o teu rio e você tem que considerar isso quando você faz a definição dele, né? Quando você monta a estrutura do que vai lá dentro. Passa por, naturalmente, o orçamento. De novo, o custo é fundamental na engenharia, então a gente tem que passar por isso. E, principalmente, acho que essa é uma das questões mais... Acho que, não sei se é a maior, mas é uma das piores, assim, e se nada acontecer, e se não tiver um resultado, o que acontece? O que eu faço? Então, no fundo, faz parte daquilo que eu falei, é um plano. Você precisa de um planejamento para você saber, se eu não tiver resultado, o que significa, qual é o próximo passo, para onde eu vou e assim vai. Então, testar é só uma parte do projeto, né? O mais importante é a gente testar e pegar esses dados e analisar. Não adianta a gente fazer 10 gigas de dados e nunca parar para ver o que está acontecendo, né? É uma questão fundamental, ver o que aconteceu e como você pode melhorar. E, principalmente, é pensar numa plataforma. Você está desenvolvendo o seu software e você precisa garantir que essa plataforma consiga receber esses testes. Então, você consiga testar outros e outros softwares nessa plataforma. Bom, de maneira geral, acho que eu falei um pouco mais de rio até, eu dei exemplos de hadas. É uma área que está nascendo, assim, o hadas em rio é uma coisa ainda um pouco maleável, a gente está moldando um pouco as coisas, mas ele não esbarra, ele não foge muito de um rio tradicional. Ele tem mais interfaces, uma ECU diferente, a gente precisa acrescentar novas formas de alimentar, na verdade, essa ECU de percepção, mas é mais uma que a gente tem, né? Então, câmeras, precisa ter interface com câmeras, então cenários virtuais, novos simuladores. Então, tem o Carla, por exemplo, tem outros, tem o baseado em Gazebo, tem o da própria Metros que a gente utiliza, que é baseado no Unreal Engine. Então, você tem vários simuladores que podem alimentar virtualmente também a sua máquina de percepção e alimentar o ciclo todo de Hardware in the Loop. Max, agora, se quiser abrir para perguntas. Rodrigo, meus parabéns aí. Muito obrigado pela sua gentil e cordial transferência de seu vasto conhecimento aí, né, na área, né? Eu acho que agregou bastante. Foi talvez um gostinho aí para a gente ter outras aí para complementar, que vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado mesmo, a Jana, né? Bom, gente, só para lembrar, um pouquinho antes da gente terminar, a gente abre as câmeras para tirar uma foto, tá? Que eu sempre costumo esquecer. Bom, gente, então agora a gente passa para as perguntas. A gente fica aí aberto aí a cada um de vocês. Por exemplo, eu vou começar a fazer. Então, a primeira pergunta que eu faço no caso da parte de veículos autônomos, é possível de integrar sensores como lidar, câmera e radar? E como é que isso é feito? Tem alguma característica específica de fabricante? Bom, lidar, você perguntou, lidar, radar e câmera? Isso. Bom, não tem nenhuma característica específica de fabricante, né? Como toda plataforma de rio, a primeira pergunta é qual é a interface dos sensores, né? Qual o sensor que você quer integrar? E como esse sensor manda os dados, porque isso precisa ser considerado. Então, por exemplo, você tem câmera por Ethernet, então, como é que você... Desculpa, lidar por Ethernet, que você precisa pegar essa informação. Às vezes você tem lidar que oferece interface serial. Isso para o rio, no nosso caso, é um módulo que a gente precisa entender, né, que consta ali, e a gente define isso no escopo, na definição lá do rio. Então, não é uma questão específica da marca, mas do sensor. Aonde conectar esse sensor é uma segunda pergunta, que aí também tem a ver com a estrutura que se pensa, na verdade, a arquitetura que se pensa que vai no veículo, né? No seu veículo, como é que você espera conectar o radar? Como é que você espera conectar a câmera em um LiDAR? Então, muitas vezes,
as câmeras são conectadas, por exemplo, na máquina de percepção. Né? No caso, até que a gente usou de exemplo, foi na NVIDIA. O LiDAR e o radar conectados na máquina de fusão de sensores. É um cenário possível. Outras vezes, você quer conectar o LiDAR e a câmera na máquina de percepção e o radar na máquina de controle, de fusão de sensores. Então, depende de como você quer montar também. Infelizmente, a minha resposta é mais uma pergunta aí. Depende do que você quer fazer. O que você quer fazer? Porque é uma definição do projetista, não é uma definição do Rio. O Rio se adapta a isso. Então, a questão que eu digo de resposta para você, na verdade, a questão de resposta até, como é que o seu sistema está montado, como é que você pensou no seu sistema. A gente vai replicar esse sistema num Rio para garantir que o que você está testando num Rio é muito, muito parecido, se não idêntico, ao que você testa em campo. Porque a ideia é que a gente faça, no mundo ideal, seria o plug and play, né? Eu desconecto a máquina do Rio e vou direto no veículo e conecto a máquina. Não funciona sempre assim, mas o ideal seria esse. Tá bem, obrigado. Vamos abrir a outros participantes. Podem ficar à vontade por fazer perguntas, por favor. Alguém tem algum interesse ou manifesto de perguntar? Pode abrir o microfone. Boa noite, pessoal. É o Negrelli aqui de Curitiba. Boa noite. Eu teria uma pergunta aqui. Como é que está a aplicação do Rio pelos desenvolvedores nacionais, tanto em projetos globais quanto em projetos locais? E também se há no Brasil equipes já liderando projetos, ou eles meramente estão participando de projetos? E também, como é que está a penetração em termos de quantidade, de volume, né? E de qualidade também, de formação do pessoal, de qualificação do pessoal e de resultados. Boa noite, Negrelli. Eu vou até dividir essa pergunta com o Max. Respondendo sobre mercado nacional, o que eu posso dizer é que existe vontade. Eu acho que o cenário mundial não é favorável, especialmente o cenário do Brasil no mundo também não é tão favorável. Então, isso é uma questão complicada. A gente precisa resolver. Aí, eu digo até nós como todo. Né? Esse acho que é um grupo que tem essa força aí. É a nossa realidade. O que a gente vai fazer para mudar esse cenário? Porque veículo autônomo no Brasil ainda está embrionário, eu diria. O Max eu até converso com o Max bastante e eu falo para ele, eu acho que ele é um desses caras malucos que resolvem fazer essa empreitada aí de bater o peito e sair fazendo e resolver, porque não tem ninguém. Ele, né, o Max tem feito isso, inclusive acho que essa Quartas Automotivas é um exemplo claro desse esforço dele de fazer uma expansão desse conhecimento que não é tão vasto no Brasil. Os engenheiros brasileiros, aí respondendo em número de máquinas do Brasil para veículos autônomos, não é tão expressivo. A gente não chega próximo de países europeus ou Estados Unidos. Então, é um ponto a se pensar. Em termos de formação, acho que o Max tem mais propriedade para responder isso, porque ele é um dos caras que acho que vem puxando bastante essa parte de como é que o Rota 2030, por exemplo, pode ajudar o mercado automotivo a responder a questão de veículo autônomo elétrico e companhia. Bom, assim, pelo que eu tenho de conhecimento, mais dos principais atores que tem Rio aqui, tem algumas empresas no Nordeste ou algumas no Sudeste que tem, né? Que tem plataformas Rio, principalmente quem começou primeiro foi uma do Paraná, começou com o Rio de Powertrain,
eu não vou, acho que, não sei se é antiético citar nome, Rodrigo? É, Eu acho que sim, né? Os primeiros que eu vi foram de 2013, né? Foi de veículos comerciais, aí foi powertrain, depois veículos, aí depois eu vi uma expansão muito grande, principalmente quando eu estava fazendo projeto com uma dessas empresas no Sudeste, na parte de Rio, e também São Paulo, mas São Paulo era Rio, também de carrocerias e também de powertrain, no Sudeste, em Minas Gerais, na parte de já em vários subsistemas automotivos. Hoje a gente tem até ex-aluno que trabalha na parte de chassis, então, e entre aspas, no Nordeste, né, temos 2 sites lá, que tem muita gente com muita maturidade, mas hoje a gente está tendo, o que eu li, né, a gente está com medo de ter um apagão desse pessoal, porque já voltou a ter, outro dia eu liguei para o Roberto, né, da Ford, o Roberto falou, mas vai voltar a ter o aliciamento desse pessoal lá por fora, né, de fora. E aí, esse esforço aí que eu tenho, né, de tentar disseminar isso na academia, é muito difícil você mostrar para o aluno de graduação, porque eles querem, às vezes, ver coisas que são talvez palpáveis, ou talvez eles não enxerguem, porque tem um gap entre a academia e a indústria, né, porque tem um vale, porque a indústria conhece bem o processo e a academia é o fundamento, e eu tento encurtar esse vale, fazendo essa ponte. E aí, na verdade, essa iniciativa do Quartos Automotivos foi eu e a Janaíne. A gente discutia muito e todo dia a gente conversava, e vamos fazer esse troço rodar? Vamos, então vamos. Então, aí que a gente está vendo, assim, aflorado, que vai ser mais legal, positivo, para a gente tentar até suprir esse lado de hardening do loop, né? Principalmente. Então, bom, eu estou com muita esperança nisso agora. O estado atual é que a gente melhorou um pouquinho, mas eu estou com muita esperança aí de poder suprir o nosso mercado e não ter essa evasão de pessoal. Estou muito confiante. eu acho que do nosso lado, uma coisa importante é que o cenário, o Brasil precisa melhorar um pouco o cenário para o desenvolvimento. Todo mundo fala isso, mas a realidade é realmente essa, não tem muito mais do que isso. Quer dizer, não adianta a gente formar um engenheiro, e até minhas conversas com o Max nesse sentido, a gente montar os simuladores no Brasil para desenvolvimento de mão de obra capaz de fazer testes com veículos autônomos, se depois de 2 anos o cara vai para fora. Então, isso é um ponto que a gente precisa pensar, como é que a gente consegue fazer com que o Brasil desenvolva esse tipo de tecnologia e mantenha, né, que a gente consiga desenvolver um polo aqui e realmente manter esse polo. Artificialmente não dá para manter, então resolver essa questão aí é complicado, depende da economia, depende dos mercados darem um sinal mais positivo e depende do consumo também, e aí infraestrutura do Brasil. O veículo autônomo no Brasil eu gostaria muito de ver como é que porque é um cenário diferente. Um veículo elétrico no Brasil, autônomo, é pior ainda. Fica mais difícil da gente enxergar isso. Então, esbarra muito acho que na economia como um todo. Então, pensar essa questão aí. O Rota ajuda. A Rota realmente é uma ajuda para a gente manter, né, essa vontade, esse espírito, mas acho que precisa de mais. A gente precisa pensar realmente uma coisa mais agressiva para a gente desenvolver. Não sei se respondemos, Valdir. Sim, até eu vou responder, viu? Não, fique à vontade. Não, mas complementando o que o Botelho acabou de falar, talvez uma das alternativas, uma das estratégias aqui para o nosso país seja de a gente qualificar o pessoal, sim, a gente investir na universidade, em institutos, em parcerias, mas não para trabalhar unicamente aqui em projetos locais, mas sim trabalhar em projetos globais, tá?
não como líderes, mas como liderados, para fortalecer essa formação. Mas essa é a coisa que não é a gente que consegue. Quem consegue isso são os líderes maiores desses desenvolvedores nacionais, que precisam conseguir isso junto às suas matrizes, porque a gente sabe que mundo afora, nos mercados desenvolvidos, existem investimentos gigantes nessa área, gigantes, impressionante, e a gente pode se embrenhar nisso como prestador de serviço. E, repito, quem consegue isso são os gestores desses desenvolvedores nacionais. Eu concordo plenamente. Eu acho que a questão... Obrigado. Você tocou no ponto realmente que é tudo software. No fim das contas, a gente está desenvolvendo software que vai dentro de um veículo. Naturalmente, a gente precisa ter a plataforma para testar o software e validar, né, eventualmente alguma coisa. Ou, às vezes, nem tanto assim da plataforma a gente precisa. A gente não precisa do veículo, muitas vezes. Basta um rio. Só que o engenheiro ele precisa saber mexer nas ferramentas e desenvolver o software, porque o software vai ser consumido, ou vai ser, enfim, a próxima fase dele pode ser na Alemanha, ou na França, ou Estados Unidos, aí, nas montadoras, nas matrizes. Mas o engenheiro ele precisa ter as ferramentas também aqui. Isso aí do nosso lado, o que eu digo quando a gente vai fazer uma análise das ferramentas necessárias para um engenheiro no Brasil trabalhar, e compara com o cenário da Europa, por exemplo, é muito diferente, né? O que a academia encontra de estrutura para ela poder fazer isso, e até as montadoras, de maneira geral, importar todas essas máquinas e fazer esse trabalho, é um custo bem elevado, né? Não é tão barato. O que compensa é que a nossa mão de obra é muito mais barata. Então, o lado bom, eu diria, talvez, de um real mais fraco, é que a nossa mão de obra ganha competitividade. Agora, ela precisa estar capacitada para poder ser competitiva, não adianta só ser barata, ela precisa ser barata e boa. Então, é o outro lado dessa questão aí, mas eu concordo plenamente com você, né, Grelli? Excelente, obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Valdir também, fique à vontade. Alguém quer fazer mais? Alô? Alguém fazer alguma pergunta mais? Bom, eu vou fazer uma pergunta. Bom, Rodrigo, primeiro parabéns aí pela apresentação, sensacional. Sinceramente, eu gostei muito da forma com que você abordou. E não só também isso, mas expondo também essa deficiência com base no que você falou do nosso mercado brasileiro perante essa tecnologia que a gente está em si discutindo. Bom, um ponto que eu fiquei só, assim, em dúvida, vamos falar assim, vamos falar pelo modelo V, que a gente trabalha na engenharia, né? E a gente está falando que na curva de validação, a gente tem ali a parte de teste de sistemas e teste de aceitação, né? Que seria a parte final, que seria de homologação. Aonde você enxerga que o Rio ele seria eficaz nesses dois pontos do modelo V? Você conseguiria enxergar alguma solução? Estou pensando aqui. Na verdade, vamos lá, a primeira pergunta que você fez duas perguntas aí. Você fez a primeira sobre como você enxerga o Rio na primeira parte da curva de verificação e depois na de homologação, não é isso? Não precisa da verificação. O foco é só na validação. O que eu perguntei é nas duas pontas, na ponta da verificação, que a gente enxerga ali a parte de teste do sistema, né? E aí depois o teste do conjunto, né? O todo, né? Integração do componente e integração do sistema. É nesse sentido que eu perguntei, dentro da subida da curva, que seria focada a validação. Tá, em veículos autônomos, né? Correto. Eu não sei se tem uma resposta assim de cabeça, eu preciso pensar.
É uma pergunta aí que você me deu um nó aqui. Não vou mentir. Tá, então pensa com carinho que isso é um problema que eu tenho hoje. Tá, eu vou ver o que eu tenho de informação sobre essa parte. Eu me preocupo mais com a parte a parte final de homologação versus o Rio, especial, eu estou pensando em veículo autônomo, né? Ou ADAS, no caso, mas enfim, esses dois aí. Eu, assim, de bate-pronto, eu não consigo pensar em nada, mas eu converso contigo. Porque quando tu cai na parte de autônomos veículo, o modelo V tradicional, ele é tradicional, o nome já diz, então ele é válido até para aqueles veículos que não têm conteúdos tecnológicos que vão encampar os veículos da próxima geração. Quais são? Decision Making, inteligência artificial, Deep Learning. Então, para esses veículos da próxima geração, eles já estão fazendo e desenhando um novo modelo de desenvolvimento que se chama W-Model. Então, esse W-Model, ele contempla como é que eu vou validar a exatidão e precisão de componentes que, entre aspas, são estatísticos, né? Exatamente. De IA. Então, isso é a próxima geração que está abrindo uma avenida de oportunidades. E aí, esses modelos, o Evaldir fala até melhor que eu, esse modelo tradicional de desenvolvimento em V, ele vai por água, tudo por terra. É a mesma coisa quando nasceu o Model-Based Design. Os métodos tradicionais de desenvolvimento, quando surgiram muitas ECUs, nasceu o Model-Based Design. Então, tudo vai por ciclo. E assim, até quando eu fazia o carro com uma ECU, eu fazia o código em C na mão. Então, o método tradicional de desenvolvimento funcionava, a espiral. Agora entrou várias ECUs, aí eu tenho vários stakeholders. Então entrou o modelo V integrado com o Model-Based Design. Agora não, agora para a próxima geração, aí já muda tudo. Porque aí você tem safety critical, você tem diversos componentes que aí... e aí o Rio, ele se enquadra em diversos níveis, depende de, como o Rodrigo falou, né? Tem que passar a bola mesmo, né? Aliás, a primeira coisa quando ele fala para me vender, mas quantos I/O você quer? Você precisa. O que você quer fazer? Aí, então, assim, o problema não é deles, é nosso. O que você quer fazer? Então, agora a gente está vindo agora, e vai integrar muito a parte de engenharia de sistemas. Muito engenharia de sistemas integrado no próxima geração aí, que lembre-se, o W-Model, que é o modelo em W. E ele nasceu por causa desses novos conteúdos que tá vindo aí. Professor Max. Oi. Pegando ali a abertura do Botelho, você poderia perguntar ao Elon Musk, lá no tweet dele. Pois Preciso mesmo. É uma boa, porque é uma pergunta. A Tesla deve ter alguma coisa, né? Eles têm um veículo autônomo lá deles que, enfim, acho que é uma das referências mesmo. Vamos ver se ele responde. Eu vou fazer um comentário aqui. Ontem eu assisti em Evaldir, ontem eu assisti uma live que o Takahira liderou. E era da 4 rodas e a outra moça ganhar. Foi fantástica. O Takahira, eu acho que vamos pedir para ele repetir, hein, Taka? Foi fantástico, não foi? Então, esses pontos aí seriam bem interessantes até a gente colocar. Taka? Ô, Max, boa noite. Parabéns aí, Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Logo em seguida aí a gente queria botar uma pergunta aí, mas foi a Isadora Carvalho e, infelizmente, o importador, né? O Sérgio, da Equipe Electric. Também tem uma outra empresa chamada Eletra, né? Sonhando aqui quando é que o Elon Musk vai se mudar para Santa Catarina, mas parece que ele está querendo ficar na Califórnia ainda. Mas ontem a organização do Taka foi muito boa. Assim, gente,
todos deveriam ter participado, foi assim, um show. Daqui a pouco a gente põe no YouTube, Max, você avisa aí. Mas eu queria perguntar pro Rodrigo aí, né, com a experiência dele aí. Isso. Eu andei dando uma espiada lá, né, no evento da Hyperloop, lá do TUM, não sei qual que é a experiência lá que ele tem. Temos umas engenheiras brasileiras estudando lá. Tem lá uma garota que se chama Mariana Abizum, professor Euler Macedo, trouxe ela aí para um congresso aí de brasileiro de automática, deu show, ganhou 2 vezes liderando os alemão, né? Então é um grupo lá de 30 engenheiros alemão, imagina uma brasileira aí como capitã do time, ganhou 2 vezes esse concurso aí do Elon Musk e do Hyperloop, né? Uma raridade aí. Aí tem uma outra menina que está estudando lá na Bosch, trabalhando na Bosch, estudando na TUM, que ela era capitã aqui também no Brasil, lá da UFF, em Niterói, de uma equipe de Fórmula Elétrica. Então, carro elétrico, carro autônomo, né, eu e o Max, a gente não desiste, a gente é, acima de tudo, brasileiro, né? Então, a gente quer ver esse negócio sendo desenvolvido aqui no Brasil. Mas, Rodrigo, é o seguinte, eu vi bastante o Real, né, sendo utilizado em alguns protótipos de moto elétrica, de carro elétrico, tá? Você não tinha um hardware ainda e você tinha um compact wheel, no caso, né? No lugar lá para você desenvolver. Como é que é essa integração, assim? O que você poderia nos ajudar em termos, até para mim e para o Max, né? A gente ter essa visão real de como fazer essas transições, né? Por exemplo, o carro autônomo vai ter um simulador tipo Carla, tipo SB, né, da LG. Os nossos hardwares vão começar com talvez uma simulação e depois entrar por uma bancada física, onde você vai ter lá uma câmera, um radar, tá? Você já teve essa experiência de fazer essa integração, saindo do hardware no Real e depois passando para componentes reais, e em se tratando de simulação de carro autônomo, né? Como integrar essa simulação do Real, do hardware, do SEAL também, de repente, né? O software vai entrar nisso aí, com o ambiente e com sensores físicos, né? Você já conseguiu participar de um projeto desse tipo? Na verdade, um projeto desse tipo é bem complexo. E aqui, falando de realidade brasileira, acho que o Max, a gente tem um trabalho aí que o Max está desenvolvendo que acho que vai responder isso. Particularmente, eu não tive um trabalho direto sobre a passagem entre o Rio para a interação com os sensores, porque até mesmo isso é uma certa incógnita, assim, porque você tem os dados de um simulador, até no caso lá, o simulador que a gente usa está dentro do Simulink. Então, por dentro da Vehicle Dynamics. Acho que o Shima está... Shima, você está por aqui? Eu vi o Shima entrando. Acho que ele pode dizer até melhor que eu sobre essa parte do simulador em si. O Shima tá. Opa, e aí, Shima, tudo bem? Não, eu acho que o Shima tá. Tá aqui, ó, Shima. Ele tá, mas ele não tá falando. Eu tinha escutado a voz dele, mas enfim, a primeira questão é como fazer essa passagem, né? Os sensores são diferentes, tem interferência, tem dados que eles coletam, tem zonas mortas que eles pegam, tem uma série de itens que complicam a situação. E também a escala que você vai fazer isso, né? Não necessariamente você vai direto para um. Você pode ir primeiro para um veículo menor e testar o algoritmo em si. Então, faz num veículo em escala 1:10, por exemplo, e depois validar. Na verdade, o caso da TUM, inclusive, eles começaram no 1:1 e foram testar no 1:10. Conversando com o Max, eu falei, Max, de repente fazer o caminho contrário pode ser mais interessante para fazer um ambiente controlado, que você tem mais controlado do que se você reduzir, né, o campo de provas, o espaço para o veículo movimentar. Você pode fazer um robô autônomo que reproduz aquelas funções e valida essas funções. Tem outras questões que entram aí, né? O tipo de veículo que você vai fazer isso. O veículo elétrico, o robô elétrico, você vai motorizar esse veículo elétrico como? Qual é a relação do seu modelo, do modelo em escala 1:10 para o seu veículo real? Então, eu acho que eu tenho questões aí que
são estratégias para você reduzir esse tempo de passagem do que está acontecendo na bancada para o que acontece na realidade. O caminho que eles fizeram, né, que a TUM fez, por exemplo, tinha investimento, né, tinha dinheiro. Então, putz, é diferente da nossa realidade. A gente talvez precise ser um pouco mais esperto, né, e aproveitar essa coisa que a gente tem de conseguir resolver os problemas com limitações grandes e aproveitar e fazer um modelo em escala, por exemplo. Faz um modelo em escala e valida isso. Óbvio que nem tudo você consegue ter o mesmo resultado, até porque o veículo lá tinha, por exemplo, 4 LiDARs e, de repente, seu modelo em escala vai ter 1 ou 2. Então, você tem que fazer essas considerações. Mas é uma pergunta aqui no Brasil mesmo que eu tenho visto. São 1 ou 2 projetos que têm essa pretensão, assim. O Max é um deles. Então, nesse caminho. O modelo operacional do Brasil, ele de desenvolvimento de tecnologia, ele é muito simples a gente ver, e a gente tem que copiar o que eles fazem nos Estados Unidos, na Europa, e no Canadá e na Inglaterra. Então, lá você tem as competições, né? E as competições é como se fosse uma árvore, né? Então, as competições elas são lideradas, igual a TUM lá na Alemanha. Então, as competições elas têm uma estrutura hierárquica do docente, igual aquela DARPA Grand Challenge. Então, você tem ali envolvidos doutorandos, mestrandos, pós-doutorandos, tem uma estrutura hierárquica. E quando o Rodrigo menciona, é muito dinheiro envolvido, porque eles têm programas lá. É diferente aqui do Brasil. É igual quando você vê como é que a Apollo 11 ela operacionalizou. É porque o programa, tinha um cara chamado Von Braun, que na época da Segunda Guerra Mundial, os caras pegaram e eles, desse programa, tinha vários projetos. Então, aqui é o contrário, aqui você faz a rachadinha, você distribui aquele monte de dinheiro que depois você não chega em lugar nenhum. Você pulveriza tudo, e aí você nivela tudo por baixo, você não tem nada evidente, nada de evidência. Então, eu faço isso, mas quando você for juntar tudo, não serve para nada. Então, tem uma percepção estratégica de curto, longo, de médio e longo alcance, em que te dá mais valia. É igual agora, né? Agora a NASA, GM com Lockheed Market, já tem um projeto grande para fazer o carro que vai para a Lua com a SpaceX. Então, assim, você tem um programa espacial que todo programa americano está associado a ganhos econômicos de colonização tecnológica. É fato. São as duas palavras que eu sempre gosto de mencionar. Eles colonizam e eles capitalizam. Então, aí que é a diferença do TUM e do outros. Desculpa falar isso, que eu falo um pouco com o coração do que eu gosto de estudar e tentar enxergar como é que as coisas funcionam no mundo, né? E a gente ainda é um pouco incipiente ainda no Brasil, muita coisa por isso. Oi, Rodrigo. Oi, Janaína. Então, o João Alexandre, ele mandou uma questão aqui no chat para você. Primeiro, ele parabeniza a sua apresentação, e aí ele diz: sou aluno da graduação e me chamou a atenção o que foi comentado sobre o gap entre academia e indústria. Você teria alguma dica ou recomendação para quem está nesse início de jornada? Bom, primeiro estudar. Estudar é fundamental. Não acaba, na verdade. Estudar realmente clichê, mas tem que ser. Não pode parar. O que eu recomendo, especialmente nessa área de autônomo, é uma área muito nova. Aproveitar, primeiro aproveitar essa onda. Você entrar numa tecnologia nova que ainda não está estabelecida, que ainda está sendo bastante discutida, ficar a par do que ela está buscando, né, do que essa área busca, e escolher e testar um pouco do que naquilo que te atrai, porque para veículo autônomo, por exemplo, você tem várias áreas e é muito difícil eu falar, veículo autônomo não é uma área só. Você tem parte de software embarcado, é uma delas, você tem a parte de percepção e inteligência artificial e algoritmos de decisão, você tem um lado
até mais legal, ético, envolvido nisso também, que fazem parte do veículo, quer dizer, não adianta nada a gente desenhar veículos ultramodernos, fantásticos, mas que legalmente a gente não pode dirigir eles não podem ir para a rua. Então é um ponto. Mas eu diria que é observar essa parte de veículos autônomos e tentar ficar sempre atento a esse tema, assim, explorar um pouco até você sentir aquilo que você gosta mais e ver algum talento nisso e seguir. Mas não esperar também muito, aí é uma visão talvez um pouco pessimista minha, mas não contar só com o Brasil, pensar maior, né? Você, apesar da gente ter uma fuga de cérebro assim, triste para o Brasil, mas como pessoas, como indivíduo, a gente precisa sobreviver, né? Precisa viver. Então, a sua mão de obra é muito valiosa em outros lugares também. Como o Evaldir falou, quer dizer, isso o mundo inteiro olha e a gente se posicionar dessa forma, é essa visão. Quer dizer, olha, tem busca por talentos de fora, né? A busca de fora por talentos aqui no Brasil. Então, ver como é que isso faz. De uma maneira mais prática também é olhar anúncio de vagas para engenheiro em veículos autônomos, por exemplo, e ver os requisitos. Os requisitos são as ferramentas e os conhecimentos que você precisa para desenvolver. Aquilo ali é um bom norte para você saber o que estudar, por exemplo. Excelente. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer uma pergunta? Opa! Vontade, Eda. Muito obrigado aí pela apresentação. Então, sensacionais. Eu queria saber, o Rio, ele se enquadra num veículo 100% elétrico ou tem como fazer alguma outra solução? Você diz do veículo 100% elétrico? O Rio, o sistema tem que ser um veículo 100% elétrico ou pode ser alguma outra solução? Não, o Rio ele é um grande coringa nesse sentido, né? Quem determina o tipo de propulsão é você quando você desenha o seu modelo. Então, se vai ser elétrico, célula hidrogênio ou álcool, etanol, combustão, é quando você desenha o seu modelo, né? Tem dentro do Simulink, tem os blocos já, por exemplo, dos motores elétricos, motores a combustão, que você consegue modelar um veículo já um pouco mais rápido, tem que configurar tudo lá dentro, mas a grosso modo já vem uma certa parte pronta. E é isso que vai dizer para o Rio se o veículo que está rodando lá dentro é elétrico ou a combustão. A gente não faz uma distinção quando a gente monta uma máquina. A máquina que simula um carro elétrico não é tão diferente assim de uma máquina que simula um motor a diesel, por exemplo. O que, em geral, os diferenciais acontecem nas partes que precisam se comunicar. Então, se você vai fazer alguma coisa para pegar o timing de alguma válvula, sincronizar a válvula, você não vai encontrar isso num veículo elétrico. Então, mas isso está dentro do seu modelo, e aí a máquina, cabe a ela só mandar o sinal. Como esse sinal é enviado, depende também de onde você está tirando isso. Então, se você está pegando um sinal de PWM de um motor elétrico, ou enviando um sinal de PWM de um motor elétrico, o canal que precisa ter na máquina é um PWM disponível para você. Agora, se você precisa de um canal ali para algum sensor que é analógico, por exemplo, tem um item analógico. Mas essa especificidade da máquina, ela é determinada no momento que você desenha o projeto do Rio. Eu quero fazer simulações de veículos com motor a combustão. Então eu preciso ter eu tenho esses sensores aqui que eu preciso ter uma comunicação específica. Ok. Agora não, vou para sistemas elétricos que vai comunicar direto no motor elétrico, e esse motor já tem lá implementado, por exemplo, um CAN. Eu consigo acessar direto o CAN nesse motor. Então, eu preciso de um protocolo CAN na minha máquina Rio para falar com o controlador.
É mais essa diferença que faz. De maneira geral, um rio, no nosso caso, a gente suporta essa expansão. Então, você pode começar com um rio que tenha interfaces para, não sei, para pegar algum sensor analógico e depois você aumentar ele para um outro tipo de sensor ou um protocolo específico, que até é o caso típico, por exemplo, desses sensores novos todos que estão saindo. Então, tem um sensor que é serial, tem um sensor que é Ethernet, tem um sensor que sei lá, I2C, enfim, tem uma sopa de protocolos que rodam por aí. Quando você escolhe qual você quer trabalhar, qual é o seu alvo, né, no teu veículo final, ou enfim, você tem alguma noção disso, a máquina tem que comportar isso. Então, para a gente, é um detalhe na especificação do rio. E até a gente permite essa flexibilidade até mais com os FPGAs, que a gente consegue reconfigurar a mesma placa FPGA para falar com um serial ou para falar com um SPI ou, enfim, outros protocolos. Então, não é uma questão da máquina, mas é uma questão do seu modelo e como você imagina que o seu rio vai funcionar. É uma questão do projetista, em essência. Posso só complementar também, Rodrigo? Pode, claro. o Helder, né, eu gosto muito de cada um dar uma definição de alguma coisa. Eu gosto de ler muitos livros diferentes, escutar muitas pessoas, para ficar claro o que é a palavra, o que é o V-Model, o que é o modo habilitação. O Rio, assim, a grosso modo é o seguinte: eu tenho a GM e eu tenho a Bosch. Aí, a Bosch acabou de fazer a central de controle de motor primeiro do que a GM que fez o motor, o carro. Aí, o que aconteceu? A GM precisa testar aquela central do motor, só que não tem um carro pronto. Aí, o que acontece? Vai falar lá com o Rodrigo, vai especificar e vai fazer um carro virtual. E esse carro virtual é o Rio, em que vai ser capaz de colocar essa ECU já pronta da Bosch para testar. Porque quando eu for ter o carro pronto, sincronizado os dois prontos a esse carro, aí eu já vou com menos bugs. Outro exemplo. Geralmente as montadoras, para caso de Adaptive Cruise Control, Automated Emergency Braking, Lane Departure Warning, qualquer função ADAS que usa câmera. Geralmente os caras têm que validar em ambiente real os falsos positivo e negativo. Como é que você valida isso? Tem que colocar o carro na pista para rodar 350 mil quilômetros, 400, e cai naqueles contras que o Rodrigo mencionou. Horas de engenharia, setup da máquina. Você falou em teste, protótipo, é tudo caro. Aí o que acontece? Dos 350 mil quilômetros ou 400 que você vai testar, você tenta virtualizar, trazer uma plataforma Rio. Ou seja, daqueles 400 mil quilômetros de teste, você pode fazer 350 nesse ambiente Rio. Só que você vai gastar muito menos. Só que você tem que, no caso da professora Mauri, que é a parte de processamento de imagem, o sistema, você tem que virtualizar bem próximo do real. Aí você tem que aplicar, usar hardware, aplicar técnica de renderização, estratégias de virtualização mais real, a parte de sincronização de tempo. Então, o Rio, no fundo, eu quero virtualizar o mundo real para mim testar as coisas que estão prontas antes do produto chegar. E que eu gosto de sempre mostrar esse exemplo clássico, qual que é a importância do Rio, porque tudo que eu vou fazer em protótipo é caro. Desculpa, Rodrigo, é só para complementar que eu gosto de falar do assunto. Cada um gosta de falar de um jeito. Não, foi perfeito.
A parte de renderização é complicada. E como é que você usa isso para alimentar os sinais das câmeras, né? Aí que o Jensen Huang da NVIDIA tá rachando de ganhar dinheiro, né? É uma das áreas boas para ele. A outra era para Bitcoin, né? Mas agora não sei se está tão bom assim. A Mauri quer falar? Professora Mauri. Boa noite, Rodrigo. Professora Mauri, tudo bem? Tudo bom, professora? Boa noite. Tudo. Então, eu fiquei curiosa com isso que o Max falou, né, com relação à parte de renderização, e também a questão de redes neurais, né, que é que a gente tem mais utilizado hoje com relação a bons resultados, só que a gente sabe que o custo computacional disso é bem pesado, né? Como que o Rios funciona com relação a isso? Bom, para a gente, a parte de treinamento fica ainda fora do Rio. A gente carrega só a inferência para lá. Então, não tem muito jeito. A criação das redes ainda a tarefa é offline com base no dataset que você tiver. Isso é uma questão de quem desenvolve, na verdade, a parte de percepção. Para a gente, quando a gente recebe isso no Rio, isso entra na máquina e aí aí esbarra um pouco, acho que até no que o Max falou anteriormente, da parte do cenário que você monta e como esse cenário é próximo ao real e próximo ao dataset, né? E aí a rede, a percepção que vai ser, a inferência que vai acontecer da rede neural está ligada a essa qualidade das imagens que você manda e quão próximas é da realidade. Então, com relação ao custo computacional, a gente não chega a esbarrar nessa parte do treinamento. A gente fica na parte da inferência, mas aí ela entra dentro de máquinas específicas, que é uma linha até nesse caso que eu apresentei da TUM, eles usaram a NVIDIA Drive PX2, mas o acesso que nós temos aqui no Brasil seria mais uma linha de embarcado, que é a Jetson AGX. É parecida, mas enfim, é um computadorzinho menor que roda embarcado. E é nele que rodam as GPUs que fazem esse processo de inferência. Na verdade, a GPU, essa Xavier AGX, que roda lá dentro, que faz a parte da inferência da rede. Então, como o Rio, a gente só pega e testa, a gente não faz exatamente a parte pesada, né, de massacrar as imagens e definir um algoritmo para identificar o objeto ou coisas do tipo. Essa parte, infelizmente, a gente não consegue ajudar muito. Essa pergunta é bem legal, porque outro dia eu tive até uma reunião com o cara dessa empresa, Scale AI. Não sei se vocês viram aqui, ó. Vai ser o link. Aí você vai ver o ML Life Cycle, um ciclo de vida de machine learning. A Scale AI é uma empresa, é uma das startups lá, que teve um aporte de 400 milhões de dados. É um big deal que está tendo. Então, eles estão tendo hardware, porque você tem duas partes, né? Um é inferência e o outro é um treinamento e inferência. Os caras estão vendendo, além dos labels lá, de você, com ground truth, para você treinar o seu algoritmo, né? Não só necessariamente ANN, como CNN, qualquer coisa. Eles te dão um hardware, né? Aqui no Brasil, a gente tem mania de comprar uma RTX, uma GTX e tal, que é para jogo. A NVIDIA, que tem a concorrente, que é a Huawei, ele já tem quase plataforma de HPC que fornece isso. Então, você compra aqueles recursos ali, você faz o treinamento, porque a gente não tem fôlego pulmão para fazer esse treinamento de forma que a gente possa fazer análise com exatidão e precisão. Análise estatística é o que a Mobileye faz com a Intel. Eles são baseados em tempo de milha. Será que se eu mandar rodar 200 milhões de milhas, eu vou ter exatidão e garantir de que o meu sistema é seguro? Nem sempre, não quer dizer que eu vou dar muito. Então, isso é uma avenida de oportunidades que a gente devia de trabalhar aqui
mas vindo do governo, ao invés de fazer essa rachadinha de um compra um PC aqui, treina aqui, outro compra... nós ficamos muito no amadorismo, e a gente não consegue nunca competir lá fora, que cai naquele ponto que o Takahira vai falar, né? O Márcio Aguiar da NVIDIA conversa comigo porque ele gosta de mim e tal. Eles não têm folha, não têm interesse nenhum de mexer com a gente. Então, a gente tem esse big deal lá fora, e tem uma vertente também lá da arquitetura RISC, que é o RISC-V, para tentar mudar esse cenário de que a GPU lá do Jensen Huang, que é o taiwanês, né, que é dono da NVIDIA. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, a Tesla, a NVIDIA, a Blue Origin, essas empresas não têm nenhuma parceria com a universidade. Elas compram os engenheiros e elas fazem tudo in-house. Então, o exemplo bem clássico, ontem o Takahira viu, né? É o FSW, Full Self-Driving da Tesla. Pô, o cara comprou o cara que fez o chip, o Elon Musk comprou o cara que fez o chip da Apple, contratou e mandou fazer um chip de rede neural para o carro dele. Tipo assim, é o que a Volkswagen agora vai fazer. Então, assim, por isso que eu acho que o cenário está um pouco assim, cada um está fazendo sua parte, e se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tem que alugar, mas a gente também não sabe o que os outros tops estão fazendo, né? Porque eles estão fazendo tudo fechado e, eles estão querendo o dinheiro deles e pronto. Mas agora é um grande negócio. Eu conversei com esse cara da Scale AI, não foi com o menino, porque quem criou a Scale AI ganhou um aporte de 400 milhões, é um filho de 2 pesquisadores químicos lá daquele deserto onde é que fizeram o projeto da bomba atômica? Los Alamos. Ele era filho de 2 químicos, com 19 anos, não fez faculdade, criou essa empresa, virou um monstro, e ele vende isso daí. O que nós fizemos? Eu queria ver para vender aqueles labels que eu fiz com a Fiat para eles, mas aí tem um monte de questão. Aí eu fui ver quanto que era valioso aquilo, e a gente não tinha noção. Enfim, tem uma avenida de oportunidade. A gente tem um dataset, tem um monte de coisa que dá para fazer muito. E aí, sobre a renderização, você conhece bem, né? É um dos negócios que o Jensen Huang faz, né? Porque ele tem muito interesse. Então, a e-tron da Inglaterra, por exemplo, eles vendem o simulador, mas não é um simulador igual eu faço aqui. Eles têm toda essa parte de representar o reflexo, representar a sombra. Isso daí você sabe muito mais, né, Mauro? Isso daí não é uma coisa tão trivial. Então, a gente ainda aqui faz amador, e aí para o Rio precisa de um hardware muito mais poderoso, assim. Desculpa, eu fico empolgado e começo a falar assim. Tem que correr atrás desse hardware, né, Max? Não, isso não é... A gente já tem o Jetson. Isso não é tão difícil de fazer. Era só... vamos falar então... Era só pegar os 80 mil de um e 80 mil de outro, ou então juntar esses 4 mil e comprar 150 mil. O Takahira fez a cotação, entendeu? Isso seria perfeito, assim. Se toda universidade fizesse, a gente estaria perfeito. Ou então ir para a China, né, e tentar pegar um hardware da Huawei, mas não vai ter compatibilidade com nada, mas tudo bem. A gente tem... Mas eu sou muito um apaixonado e estudioso por isso, para a gente tentar elevar o nosso nível, entendeu? Eu acho que a gente tem... Eu sou igual os franciscanos, né? Que leva a palavra de automotivo para o povo. Professor. Oi. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, o senhor entrou numa questão aí do franciscano aí, e como é que a gente, assim, a indicação, eu estou iniciando na área aí, né, por gostar muito do assunto, e eu vejo que tem muita questão de segredo industrial, aí, que envolve alguns conhecimentos,
E como é que a gente que está começando, ou quem já está no mercado, aí, consegue acompanhar essas tendências de forma, assim, como eu posso dizer? De uma boa forma. Porque às vezes demora muito para a tecnologia chegar, ou para a gente ter o devido acesso, né? E quando a gente já vê, passou. Tem um ciclo, né? Não é a curva do balde invertido, né? Uhum. Mas hoje a gente tem um atalho aí muito bom, que são os webinars das principais empresas. Vamos lá. Qual que é a principal empresa de serial data do mundo, fornecedor do mundo? A Vector. É a Google do automotivo. Então, eu quero aprender sobre diagnóstico, não sei o quê. Você tem um monte de webinar lá. Você tem alguns cursos gratuitos. Então, assim, então um dos objetivos meus também de a gente, de eu tentar promover isso, é fazer isso mesmo. É o que você está sentindo. Opa, esse negócio é legal. Opa, eu quero me especializar. Tentar a gente encurtar esse caminho para se conhecer. E aí, por exemplo, você quer aprender sobre CAN, vamos lá. Quero aprender CAN, tem uma vaga, tem não sei o quê. Hoje em dia, você comprar 2 hardwarezinhos CANs, Arduinos, com 2 shieldzinhos de 25 cada, dá R$70. Você consegue fazer uma redezinha, testar e tal. Eu quero aprender sobre não sei o que, de tal coisa, sobre tal assunto. Então sobre diagnóstico. Você tem webinars específicos só mapear quais são as principais empresas do setor, você tem lá. Então, assim, então, tem alguns cursos. Agora vai sair uma lista, né, Jana, de cursos agora gratuitos pelo Rota 2030. Cursos gratuitos, tem vagas, tem um monte. Sim. Já começou a sair o primeiro curso que foi divulgado, foi do pessoal da UFSC, o professor Giovanni, e serão 2 turmas. Se precisar, eu mando o link aqui. Não, pode mandar à vontade aí que nós estamos. Obrigado aí, mas eu não sei se respondi aí. Sim. Obrigado. Ô, Mauro, mas é legal aí, Mauro. É uma avenida de oportunidades, assim. Sim, eu estou empolgada, Max. Nosso aluno lá, a gente vai conseguir fazer um trabalho bem legal. Agora você viu porque que a Janaína ficou apaixonada com a área, né? Sim. Você roubou a Janaína de nós, né? Professora, tem 2 pessoas muito responsáveis aqui, o professor Max e o Evaldir. O professor Max? Eles são os meus padrinhos do automotivo. O Evaldir, que foi meu gestor na Renault, e o professor Max, né, meu orientador aí de iniciação e agora de mestrado. Devo muito aos 2. Obrigado. Rafael, fique à vontade. Kaique. Rafael? Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou recém-formado em engenharia automotiva, também estou ingressando um pouco nessa área, assim, mais como quem quer conhecer mesmo, né, da área. E eu tenho uma dúvida. O senhor comentou sobre a questão da fase de testagem, né, no produto, que é uma fase um tanto quanto complicada, dispendiosa, enfim. E eu tenho uma dúvida, a questão do teste, o Rio, ele seria uma espécie de teste acelerado para promover a validação dos sistemas embarcados? E se sim, como que é feita a medição do fator de aceleração desse teste? E em termos estatísticos, com qual margem de confiabilidade esse fator deveria ser proposto para que o produto pudesse ser utilizado em campo, em situações cotidianas? Não sei se ficou claro a minha pergunta. Eu vou passar a pergunta para o Rodrigo Botelho. Essas perguntas são... Você quer números para essas perguntas? Porque o problema todo é que está muito ligado ao teu produto. Você depende muito da tua maturidade nesse tipo de desenvolvimento e principalmente, como eu falei, a qualidade de como você se planejou no ciclo, né? Eu estou pegando assim na minha cabeça, comparando até um pouco maior. Automotivo já é uma área calejada em Rio. Eu, no fundo, eu aprendo mais com o pessoal da área do que eu sou capaz de ensinar, porque o conhecimento no automotivo já é muito... Rio está
muito claro para eles. Eles sabem muito bem o que fazer com o rio. Muitas vezes, eu não preciso nem falar nada, né? Então, é diferente quando você compara, por exemplo, com o pessoal de dispositivos médicos, ou o pessoal até nessa onda de internet das coisas, porque são áreas em que rio não faz parte do vocabulário deles, não é uma coisa muito clara. Então, significa que o tempo que eles vão levar para adotar o rio é grande em comparação com uma indústria que já desenvolve e já sabe o que é isso. Então, quando você me perguntar qual o fator de aceleração, depende. No automotivo, comparando com um teste em campo, é uma coisa. Se a gente for no equipamentos médicos, é completamente diferente. Conforme o tempo passa, o rio ele se torna mais rápido, porque você reaproveita os modelos. Então, se você desenha um veículo, uma plataforma, e você tem essa biblioteca disponível, para você fazer uma validação em rio no passo seguinte, é muito rápido, no sentido de alguns testes você faz em 3 minutos, em 5 minutos você valida uma coisa. Você pode deixar o cenário rodando durante a noite, enfim. É diferente quando você ainda não sabe muito bem o seu produto, você não entende muito bem o seu produto junto com o rio, e você precisa manualmente ficar ajustando alguma coisa, modificando os seus blocos, os seus modelos e botando para validar. Então, é difícil eu te dizer um fator, um número preciso, até estatisticamente qual é a diferença. É uma coisa até que na literatura não é muito claro isso. Se você buscar, eu já fiz bastante busca sobre números precisos, sobre qual é o benefício exato de um rio. E não existe uma resposta, porque é uma pergunta muito específica do teu produto, da tua área, né, que você está fazendo. Então, é até muitas vezes um segredo, né? Não é tão transparente você descobrir isso. Você acaba descobrindo mais dentro de uma empresa, quando você está lá, você acaba mexendo nisso. Só que se você entra no automotivo, isso já está sendo há muito tempo. Então você não vai ter uma base muito clara. Você vai comparar com, 5 anos antes, você não vai ter um número muito preciso para você falar, não, eu realmente, depois que eu adotei Rio, transformou aqui. Nas indústrias mais novas, isso talvez seja mais fácil de averiguar, só que elas ainda não estão tão desenvolvidas assim para comparar. Né? Então, não existe um número preciso. Se você encontrar até nas pesquisas aí, nos artigos, se você encontrar algum que tenha um número bom, assim, que seja confiável, eu tenho curiosidade de saber, porque eu nunca encontrei ninguém que precisasse em artigos qual era o benefício exato de um rio, porque passa por áreas também muito subjetivas. Então, você tem que botar uma métrica muito clara, tirar a subjetividade e fazer a medição. Não é tão... Infelizmente, a gente não tem esse número assim tão fácil. Compreendi. Ok. Só para complementar também, a gente tem mania de fazer engenharia, computação, engenharia elétrica e tal, mecânica, e a gente só enxerga, geralmente a gente aprende, né? A gente aprende aquilo corriqueiramente, que inovação só tem produto, né? Mas não. Você tem mais inovação em processos do que produto. E se você for analisar, por exemplo, o Rodrigo falou, você gasta 50% do seu tempo de desenvolvimento gasto em teste. Você já viu algum pesquisador especialista em teste no Brasil? Não tem. Você não tem. E é onde, se você gastar um tempo, você reduz o lead time e você implica em ganhos, assim, em cadeia. Então, assim, essa ideia, esse ponto que você tocou interessante, porque toca naquela ferida, assim, por que ainda nós somos colonizados tecnicamente? Porque a gente só aprende a enxergar que o que manda é o tal do produto, no final. E aí a gente tem aquela mística, engenharia de sistemas. Pô, engenharia de sistemas é a integração de sistemas multidomínios. E aí, como é que você faz? O bom para um não é o bom para o outro? Como é que você integra? Então, assim... E aí vai... e entra, onde é que entra o tal do Rio, né? Para ajudar nesse processo aí. Eu quero colocar o produto com melhor qualidade e mais rápido no mercado.
Compreendi. Então, de toda forma, a implementação do Rio, ela serve para encurtar, digamos assim, encurtar o período de teste do meu sistema. Automatiza, né? Uhum. Em comparação com a testagem que seria feita em campo, diretamente no veículo, por exemplo. Vamos parar e pensar. Um BMW X6 faz um teste, conjunto de teste case para o BMW X6. Se você for olhar no portfólio de vendas da BMW, você vai ver que tem 57 variantes. Mentira, 40 e poucas. O modelo A com transmissão tal, o modelo de propulsão tal, o outro com não sei o quê. Então você tem um monte de variantes. Como é que você consegue testar aquilo manualmente? Não tem como, é impossível. Então você tem que ter uma infraestrutura que é baseada também em Rio, para você, usando de computação de linguagens formais, você automaticamente... Por que linguagens formais? Porque o computador não entende ou seja, o porquê do nordestino, o porquê do mineiro, o ai. Você tem que ter uma linguagem formal para o computador entender, para você poder automatizar o processo. Então, isso é bem claro que o Rodrigo falou, da Embraer. Então, o setor automotivo, por isso que a BMW, né, a gente fala que os alemães, se você tirar padrões dos alemães, eles batem cabeça, né? Porque eles são muito bem claros com isso, entendeu? Eles definem, por isso que eles têm uma variedade de produtos. Quando você vai ver o AutoSAR, nasceu aonde? Nasceu da junção de empresas alemãs com empresas o quê? Francesas. Então, eles têm uma maturidade nisso, de automatização, de teste, de processo, muito grande, que eles usam muitas máquinas, muitos métodos formais. Então, se você for ver lá na história, Laplace, isso é cultural, né? É milenar. Os caras têm essa aplicação desses métodos formais. A gente não tem essa cultura, né? A gente não tem essa cultura. Então, vai lá dos remontos lá. Então, quando ele fala que os melhores simuladores de sistemas físicos tem, os matemáticos são os franceses, não é à toa. É uma coisa que vem de 200 anos, lá, 300. Então, é muito legal. Bom, se a gente sentar aqui, a gente vai falando, né? Professor, sim, ouça você. Estou quieto aqui. Tá? Deixa eu só falar aqui sobre essa questão de utilização de Rio, quer dizer, exemplo prático. Tá? Eu trabalhei numa empresa que, na época a parte de ABS, veículos comerciais. Tá? Então, existia isso nos Estados Unidos, na Europa, há muitos anos, né? Quer dizer, isso já há 30 anos já existia, né? Processos de desenvolvimento tradicionais. Quando o Brasil entrou na legislação e a China, então, coincidiu de que houve uma mudança da base tecnológica, questão da ECU, tá? De disponibilidade da ECU. Então, houve um esforço muito grande do grupo no desenvolvimento de um novo equipamento visando principalmente Brasil e China. Então, em um ano foi feito um desenvolvimento de um sistema ABS para atender esses dois países. Bom, e encurtou-se, através com o Rio, entre outras coisas, né, encurtou-se muito o tempo de teste. E se a gente pensar que, por exemplo, o Brasil é o único país que tem rodotrem, que tem bitrenzão, tem rodotrenzão, ok? Tem costela de vaca. Isso na Europa não existe, nos Estados Unidos não existe. Então, todos esses cenários foram todos simulados, e quando os veículos foram para a pista para homologação, que é obrigatório por lei, você já estava lá na frente e você teve pequenos ajustes. Então, você ganhou-se muito dinheiro, tá? Na economia de todos esses testes. Esse é um exemplo prático, tá? Quer dizer que eu vivi muito em cima dessa ganhar muito tempo, que na verdade teste de pista é sempre uma coisa complicadíssima, né? Então essa é a questão. Só isso, tá? Obrigado aí, senhor. Aí depende das rodovias. O Brasil é dividido. É lá para cima que vem a carga e depois vai para os portos. O problema é que o mesmo veículo que roda lá no meio da fazenda no Mato Grosso é o mesmo que roda aqui na Bandeirantes, é o mesmo caminhão, ele vai para um canto e vai para o outro, né? Isso aqui é a dificuldade.
Obrigado, senhor aí. Obrigado, Helder. Acaba que a gente fica com uma discussão bem boa, bem sadia aí, bem positiva. O seu João aí já tem uma experiência há anos também. Beleza, gente. Eu acho que vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto, para a gente finalizar, que eu tenho uma reunião agora às 21 horas com os meus meninos. Você pode, Jana? Posso sim, professor.